Obrigado, Susan. Existe na caminhada com Deus uma relação de confiança que é muito séria. E quanto a caminhar com Deus, para quem não esteve aqui na semana passada, é tomar consciência da presença de Deus e como isso vem acontecendo na nossa vida. Isso é caminhar com Deus. Tem um termo latino, como eu expliquei, chamado corandeo, que representa isso. Então, corandeo é consciência constante da presença de Deus, independente de estarmos no alto, no baixo. E além disso, o corandeo é a forma como nós correspondemos. Ou seja, esse corandeo diz a respeito de uma via de duas mãos. O que vem de Deus, para até usar o caminho correto, e como eu respondo a isso no meu cotidiano, seja nos momentos bons ou nos difíceis, tá bom? E hoje eu vou usar um texto que eu tenho certeza que Deus estava presente naquele momento de uma forma totalmente diferenciada, que é no momento em que Moisés e o povo atravessavam o deserto. E acontece um fato onde justamente a presença de Deus, ela está aparente de uma forma que fez com que o povo e Moisés reagissem àquela presença. Mas aconteceu algo totalmente inusitado, inesperado. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Números capítulo 20, de 1 a 6. Eu acho que eu estou com muito ganho em cima agora sobrou ganho. Ligou essa caixa aqui, joia. Números capítulo 20, versículos de 1 a 6. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Miriam é um dos dois irmãos de Moisés. Ela é irmã, era profetisa, era uma pessoa de representatividade naquele povo. O outro irmão é Arão. Então os filhos eram Moisés, Arão e Miriam. Miriam morre nesse momento ao longo da jornada do deserto, tá bom? Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, o outro irmão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro, um lugar específico dentro daquele contexto, onde o profeta Moisés e o sacerdote Arão entravam para conversar com Deus. Só eles poderiam estar na tenda do encontro, nesse lugar específico. Eles entraram, saíram do contexto da multidão. Então vamos perguntar a Deus o que fazer nesse momento. É o que estava acontecendo aqui. E prostraram-se, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá,
que quer dizer água da rebelião, traduzindo para o português, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Tem uma frase que eu uso bastante, que texto fora do contexto só serve para pretexto. Então nós precisamos lembrar de algumas questões em relação ao contexto dessa fala. E vou ser bem rápido. O povo estava no Egito, exilado, sendo maltratado, lembraram da aliança que Deus tinha com Abraão, oraram, pedindo que Deus os libertasse daquele cativeiro. Deus lembrou da aliança que ele tinha com o povo e levantou Moisés no meio do povo para poder guiá-los através de um deserto que Moisés havia vivido nele 40 anos. E Moisés foi lá, enfrentou o faraó várias vezes, vieram as pragas que Deus lançou sobre o Egito, e na última praga, a praga do cordeiro e do primogênito, a praga do primeiro filho, esse povo é libertado, o faraó ainda vai atrás dele, depois de muita relutância, ali o mar vermelho se abre, faraó morre com todos os seus soldados, e esse povo chega em Êxodo 19 e Êxodo 20 e começa a caminhar no deserto, indo atrás de uma promessa que não foi feita para aquela geração. A promessa foi feita para a geração de Abraão. Então Abraão já tinha estado na terra da promessa e o povo retornava para a terra da promessa. E nesse contexto, eles passam por essa cena e por essa situação. Esse é o contexto desse texto, para que a gente não corra o risco de extrair o que quiser desse texto, achando que é uma mensagem para a gente. Esse é um grande erro nas pregações bíblicas. Não é a respeito do que eu penso, do que eu percebo e nem do que eu vejo, mas daquilo que chegava como informação para os primeiros que tiveram contato com Deus naquele momento. A pregação é sobre isso, não é sobre mim, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, mas sobre o que aconteceu. E aqui o que acontece? Eles encaram o deserto. E uma coisa que nós nos esquecemos, quando Deus nos convida para atravessar a vida com Ele, e nos esquecemos porque uma vez que nós somos conectados com Deus, e para a gente através de Jesus Cristo, a gente espera que Deus sempre nos abençoe, que Deus sempre traga coisas boas para a nossa vida. Geralmente as pessoas buscam a Deus pela dor para que o ambiente melhore. Só que tem um detalhe sobre caminhar com Deus que não gostamos de ver e nem considerarmos. A caminhada do deserto traz suas perdas também. Não é uma caminhada só de ganho, é uma caminhada de perdas. E acabava de acontecer algo aqui inusitado. Miriam, Arão, lembra, irmãos de Moisés? Eu tenho certeza que eles saíram de lá do Egito, foram libertados do Egito, na expectativa de chegar na promessa deles. E Miriam morre no meio do caminho. Moisés perde a sua irmã, e se você seguir esse texto mais adiante, Deus avisa a Moisés ainda, e Arão vai morrer também. Então pega o papel dele nesse povo e dá para outro. Nós queremos as bênçãos do caminho, no dia a dia com Deus, mas nós rejeitamos as perdas do caminho. E na vida com Deus não tem só ganho, não tem só bênção, não tem só solução esperada de resultado, tem perdas. Imagina o luto de Moisés ao ter que enterrar a sua irmã. O mesmo luto que eu e você teríamos ao precisar enterrar alguém querido, um pai, uma mãe, um filho, um irmão. E ainda assim, o luto não permitiu de Moisés, não foi o suficiente para que aquele povo deixasse de se enfurecer contra ele e contra Arão. E aqui acontece um ato que, de maneira bem resumida, eu chamo de idolatria. Idolatria do povo. Porque o que acontece? Quando a gente perde, a perda, ela rouba a nossa empatia. Ninguém se preocupou com o luto de Moisés ou Arão. Ninguém falou para Moisés, você está bem, você está precisando de alguma coisa, Moisés? Poxa, sua irmã acabou de morrer. Nada, eles foram para cima de Moisés, dizendo assim, não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Nós precisamos entender aqui, nesse momento específico, meus amigos e minhas amigas,
Se diante daquilo que nós achamos que estamos perdendo na vida, nós estamos olhando mais para a nossa perda ou para o contexto da perda. Porque o contexto é de um Deus que está nos fazendo caminhar num deserto que também há perda. Se eu olhar mais para mim do que para o lado, para o outro ou para o contexto, eu corro o risco de perder a empatia com as pessoas, por achar que eu estou magoado demais, mal demais, ou com problemas demais para poder viver o contexto. E essa é uma questão muito presente na nossa espiritualidade de hoje. As pessoas se preocupam mais consigo do que com os outros, porque acham que nesse mundo pós-pandemia tem mais problemas do que os outros. Mas o deserto é o mesmo para todo mundo. E quando a gente trata a perda, trata a dor, trata o sofrimento de forma pessoal, privada, e aí, por assim, de volta a dizer, idólatra, a gente para de prestar atenção nos outros. A segunda característica do deserto é que as perdas encurtam a nossa visão a respeito do futuro. Aquele povo foi tirado do Egito com uma promessa: vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Vocês vão para a terra prometida. Nós, cristãos, temos uma promessa: nós vamos viver eternidade com Jesus. Mas quando as perdas vieram, eles voltaram-se para Moisés e para Arão sem empatia e começaram a discutir com Moisés: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o deserto. Houve várias situações que os israelitas fizeram essa manobra idólatra pessoal, mais preocupado com si mesmo do que com aquilo que Deus havia prometido. E meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui essa noite para lembrar a todos nós: Deus tem uma promessa para vocês. E não permita que as suas perdas tirem a perspectiva da promessa. Percam a empatia, mudem a sua visão a respeito de quem nós somos. Nós somos filhos e filhas da promessa, do reino de um Deus que está acima de todas as coisas. Mas eles não. Eles entraram numa visão que na psicologia a gente chama de visão de túnel. Na neurociência chama de visão de túnel. A visão de túnel é aquela visão que você só enxerga o problema como saída, ou como problema, e perde totalmente a percepção daquilo que está à sua volta. E tem hora que Deus tem que quebrar o túnel, para que a gente enxergue que tem mais coisa. Tem coisas maiores acontecendo ao nosso respeito, que necessariamente não passam por mim e nem por você, passam pelos planos de Deus na nossa vida. E quando nós achamos que estamos perdendo demais na vida, a gente costuma perder a nossa visão. Em terceiro lugar, quando eu acho que estou perdendo demais, eu começo a exaltar a minha necessidade. Está me faltando dinheiro, está me faltando amor, está me faltando acolhimento, está me faltando atenção. Eu preciso ser visto. Eu preciso ser visto. Eu preciso que alguém me ouça. Nós começamos a exaltar as nossas necessidades. E eu vou falar isso com... Sai da Bíblia e vai para o Evangelho de Cláudio, capítulo 1, versículo 1. Não vai não, que é apócrifo, mas é mais ou menos por aqui. Vai para o livro do lado. Toda vez, assim, eu tenho lidado com meu sofrimento. Isso acontece em mim, gente. Eu estou falando de coisas que acontecem em mim. E eu tenho lidado com o sofrimento de muita gente há bastante tempo. E todas essas questões anteriores, como essa que eu vou falar agora, eu vejo acontecer como se fosse um padrão nosso humano. Mas eu sei explicar esse padrão. Porque o pecado nos faz exaltar as nossas necessidades. Então eu começo a olhar mais para o que falta do que para aquilo que eu tenho. E transformamos essa necessidade de ver necessidades também num ídolo. Dona Donária, se semana passada a Deus era a sofrência, eu posso falar que hoje é necessitotência, sei lá o que é, inventa um nome para você. A gente cria isso.
E foi exatamente o que aconteceu no versículo de número 4. Porque vocês trouxeram a assembleia do nosso Senhor a esse deserto? Claro, porque Deus mandou. Foi por isso que a gente trouxe. Foi porque Deus falou que ia tirar a gente lá do Egito e colocar a gente lá na terra prometida. Eles perderam totalmente a perspectiva do que estavam fazendo ali, porque começaram a olhar mais para as suas necessidades. E Deus está nos ensinando aqui, para de olhar para o que está faltando e começa a enxergar a vida a partir daquilo que está sobrando. É isso que ele está falando. Para de idolatrar a ausência das coisas. Porque Deus tirou a gente das garras do pecado para nos colocarmos no reino da sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E a caminhada é do deserto, a gente vai perder um monte de coisa. Tem hora que a gente vai ficar sem dinheiro, tem hora que a gente vai ter problema de relacionamento, tem hora que a gente vai ficar sem trabalho, tem hora que a gente vai achar que está todo mundo olhando para a gente, apontando o dedo. É assim mesmo. Nunca foi diferente. Nós criamos uma espiritualidade enviesada, cultural, gospel. Está quase um tratado de filosofia isso que eu falei agora. Que não tem nada a ver com o que Deus prometeu para a gente. Nem Jesus prometeu isso para a gente. Jesus sempre falou, olha, vai pegar, meu amigo. Vai ter hora que você vai estar aflito aí, sem saber o que fazer da vida. A única coisa que eu posso te dizer é, tem bom ânimo. Jesus falou isso. E aí, repetindo a afirmação da semana passada, a gente vai no guru A, no guru B, esperando, vamos na mensagem do fulano A, na visão do fulano B, achando que vai ter alguma resposta diferente daquilo que a Bíblia está dizendo que vai ser a vida. E não vai ser. E se for diferente, é anátema. É assim. A vida é uma caminhada no deserto. No deserto tem perdas, e não podemos tornar as perdas nossos ídolos. Nós precisamos começar a olhar a vida como honestidade. E uma penúltima característica da perda que eu gostaria de levantar aqui essa noite é que as perdas confundem, ou seja, roubam a nossa memória. No versículo de número 4 do mesmo texto disse assim: por que vocês trouxe a assembleia do Senhor para o deserto e fez os rebanhos? É o mesmo versículo. Viu? Vocês esqueceram? Esqueceu do Mar Vermelho? Esqueceu o que aconteceu ali? Esqueceu do anjo da morte, passando pelo Egito e matando os primogênitos? Deixa eu perguntar uma coisa para cada um de nós aqui essa noite que me ouve. Do que você esqueceu? Do que você esqueceu? Do que a gente está esquecendo, gente? Nós não somos diferentes daqueles milhões de pessoas que atravessavam o deserto. Mas nós podemos agir diferente deles, porque a história já foi contada, nos ensinando a agir diferente. Do que a gente está esquecendo? A gente fica repetindo história, e se conforma com isso, com alguns clichês. Não, mas é assim mesmo, o povo é assim mesmo, as pessoas, não é nada, é se você quiser, porque uma vez que eu tenho a informação, eu posso escolher o que fazer com ela. Eu não posso me libertar do pecado, porque é Jesus que me liberta do pecado. Mas se um dia eu fui libertado, me batizei no sangue de Jesus, ponto final, está salvo, já está na caminhada, está no caminho certo. É estreito, a porta é apertada, mas daí emagrece, meu amigo. Emagrece. E o que engorda a gente na caminhada espiritual é agarrar mais problema do que existe. Não tem jeito de fazer diferente. Esqueceram do que Deus fez pela gente? Do que Ele continua fazendo na história? Não dá para esquecer isso. Não tem como. Em último lugar, as perdas nos fazem questionar a validade da jornada. Gente, olha o que está escrito nesse versículo 5. Por que vocês nos tiraram do Egito? De novo eles perguntam a mesma coisa. Para esse lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figo, nem uva, nem romã, nem água de beber. É como se a gente falasse assim para Deus: quando eu era pecador era melhor. É isso. Eu tinha menos problema. Podia fazer o que quisesse no domingo. Se fizer um paralelo, é isso que está acontecendo.
Quando eu não tinha consciência eu preferia nem conhecer Deus. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É melhor, nem acreditar na aliança. E quantas vezes a gente não passa por isso? Quando a gente começa a questionar alguns detalhes da nossa caminhada com Deus, a gente está fazendo isso. Viu? Poxa, como era bom estar na roda daqueles amigos que não falam problema. Ontem aconteceu uma experiência comigo. Os amigos da Cláudia me abraçaram ontem. Aliás, aconteceu 2 vezes essa semana. O povo ficou sabendo que eu estou aí. Aí, o do aniversário dos 61, que eu falei agora há pouco. E ontem, um amigo da Cláudia, amigos da Cláudia mesmo, lá de Fernandópolis, que vem parar em Sorocaba. Pior do que sorocabano espalhado pelo mundo é fernandopolitano espalhado pelo Brasil. Todo lugar você acha um fernandopolitano. Aqui na igreja tem, não tem? Olha lá, o Rodrigo rindo lá. Aqui na igreja tem. Falei, você acha em tudo que é lugar, não acha, Rodrigo? É verdade. Aí tem uns amigos dela aqui, resumindo a história, e chamaram a Cláudia para o encontro de amigos delas, infância dela, adolescência dela, escola dela. Os melhores amigos que a gente tem é da escola, né? Depois da faculdade, das faculdades que eu fiz, eu não lembro nenhum, mas da escola estamos até hoje juntos, num grupo de nerd no WhatsApp, que é um negócio horroroso. Aliás, eu não sei, abrindo um outro parêntese dentro do parêntese, eu não sei o que acontece com os homens da minha turma. Porque eu olho para os homens, está tudo no grupo de WhatsApp, e lá, graças a Deus, não tem nada subversivo. Postando besteira, sabe? Ou reclamando da política. Eu olho para as mulheres da minha turma, uma tem um Instagram de quase 500 mil de pessoas de viagens pelo Brasil. A outra tem outro Instagram de 300 mil pessoas sobre fotos pelos melhores lugares do mundo, foto dentro do vulcão. Aí a outra tem um blog, colunista da Casa e Jardim, e aí tem mais um. Eu fico olhando e falei, tem uma coisa de errado. Essa mulherada está voando, está vendo homens? E esses caras estão falando de besteira no WhatsApp. Enfim, fecha esse parênteses. Mas a questão é a seguinte, aí eles me abraçaram, esses amigos da Cláudia me abraçaram, falaram assim, Cláudio, vem aqui em casa, a gente vai fazer um churrasco. Começaram na quinta-feira o tal do churrasco. E eu falei, quinta não dá, quinta nós tivemos reunião do conselho, sexta eu trabalhei normal, terminou até tarde, sábado dá para ir. Aí cheguei lá 13h, uma galera do bem. Sabe aquela pessoa que você olha assim, pessoas do bem? E conversamos, e demos risada, falamos um monte de coisa. Quer dizer, até então, tem um casal, 2 casais que são de igreja presbiteriana, até então, tudo me misturado, juntos e shallow now. Gente, pensa numa tarde leve. É bom isso? É ruim isso? Comendo carne e ainda me deixaram no 0800. Nem paguei a minha parte. O que eu pago? Não, você é marido da Cláudia. Eu falei, como é bom ser marido da Cláudia também nisso. No 0800, eu passei uma tarde super agradável. É bom isso. E a gente gosta disso. Eu gosto. Se me chamar mais, eu vou. Só que uma coisa que nós que caminhamos no deserto com Jesus esquecemos é que a vida não é só isso. E aí a gente começa a ter inveja de quem vive só isso e quer viver também. E aí eu me lembro do salmista no Salmo de número 73, quando ele fala assim, fiquei com inveja daqueles que não caminham com o Senhor, quase invejei eles, até que eu descobri o fim deles e o nosso. E não estou desejando maldição para ninguém, mas a gente tem uma consciência diferente. Aqueles homens e aquelas mulheres no deserto, eles perderam a consciência da validade da jornada. O que a gente está fazendo aqui? Não tem picanha no Egito. E aí, Reinaldo, como é que faz sem picanha no Egito? Mata o quê? O escorpião? Não tem. Mas Deus está com a gente no Egito. No deserto. No Egito não, perdão. Não tem picanha no deserto. Mas Deus está com a gente no deserto. E é Ele que está conduzindo essa história. Quem valida a nossa jornada é o Senhor. É Ele que nos conduz para a terra prometida. É Ele quem está nos conduzindo para a eternidade. É Ele que coloca sobre a nossa mesa o pão nosso de cada dia. É Ele que ouve as nossas orações. Eu não preciso de picanha todo dia. E algumas conversas no meio do caminho vão ser bem desagradáveis. Tu acha que Moisés queria ir no luto da irmã estar ouvindo isso? Não queria. Nem deles, nem de Deus. Porque ele dançou dos 2 lados. E aí vem uma questão, o que eu faço quando eu estou assim? Rapidinho, olha o que Moisés fez, versículo 6.
Ele fez o que você faria. Vamos orar? Pelo menos é assim que eu faço, né? Quando eu estou no meio do problema, eu espero que seja assim que a gente faz. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos orar, né? Ele pegou Arão, vamos lá para a tenda e vamos orar. E oraram na tenda. E lá eles tinham um Wi-Fi com Deus que eu invejo Moisés. Estou falando de uma inveja verdadeira. Poxa, eu estava na tenda, Deus aparecia. Quem não queria isso, né? A gente fica aqui orando e tentando adivinhar o que Deus vai falar. Mas Deus fala. Deus falou com Moisés. Eles oraram e receberam instruções. Pega a vara com teu irmão Arão, reúna a comunidade diante dessa, fale aquela rocha. Se o aquela está com crase, ele estava apontando qual era a rocha. Não é qualquer rocha. De dentro da tenda. E ela verterá água, e vocês tirarão a água da rocha para a comunidade de rebanhos beberem. Gente, a instrução estava ali, ó, clara, no texto. O que precisava Moisés fazer? Fizeram o que entenderam. Orei, estou com um problema, orei, Deus respondeu, eu faço. Alguém ia fazer diferente disso por aqui, por acaso? Se Deus responde, você faz o quê? Faz o que entende, né? E eles foram lá. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. E ele estava com raiva. Lógico. Imagina você de luto, morreu sua mãe, seu pai, eu ia falar marido e esposa, mas isso aí pode não ser tão profundo que nem mãe e pai, então não vou nem falar. Mas morreu alguém que você gosta demais, e aparece o cobrador na sua casa. Você ia gostar disso? Cobrando. Chegou o cobrador e perguntou. Moisés falou: tá bom, vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí pegou Arão pelo braço, já viu Arão, até sabe aquelas cenas de filme, Arão sendo puxado assim. Entra aí, Arão, vamos orar. Orou, Deus respondeu. E agora eu vou fazer o que eu entendi dessa história, tá bom? Tá bom, israelitas rebeldes? Será que temos que tirar água dessa rocha para lhes dar, ainda quis dar lição de moral? É isso que eu preciso fazer para vocês acreditarem o que está acontecendo? E Moisés fez o quê? Ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. E saiu água, gente. Perfeito. Estou com um problema. Eu oro. Deus fala. Eu obedeço e acontece. Fechou. Não é verdade? Olha que coisa linda, hein? Estavam sofrendo com suas perdas, oraram a Deus, receberam a instrução clara e fizeram como entenderam. Quem não quer isso aqui? Quem não quer que Deus responda e faz e acontece? Todo mundo quer isso aqui. Só que deu ruim. A coisa falhou. Olha o que Deus falou para Moisés aqui. Vocês não confiaram em mim. E aí? Peraí, mas se eu oro, se Deus fala, eu faço e acontece, como que eu não confio no Senhor? Essa é uma pergunta complicada de responder, não? É porque às vezes, ou muitas vezes, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E acabamos confiando mais na gente do que em Deus. Deus falou assim para Moisés: pegue a vara com o seu irmão, reúna a comunidade, e diante desta, faça o quê? Fala, rocha. Vai lá e fala. Só fala. Moisés fez o quê? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Gente, sabe o que é isso aqui? A gente ora e acredita mais na nossa resposta do que na resposta de Deus. A gente pede a Deus para dar orientação e faz do nosso jeito. E quer que dê certo. Mas você vai falar para mim: poxa, Cláudio, mas saiu água da rocha? Sim, saiu. Quer ver por que eu acho, o que eu penso a respeito disso? Lembre-se que as nossas perdas nos deixam míopes. Está ok comigo? Todo mundo comigo até aí? Lembre-se que a nossa desobediência tem consequências. Você, Arão, vai morrer, e Moisés, você nem entrar na terra prometida, você vai.
É isso que aconteceu no final das contas. Mas lembre-se também que Deus é misericordioso e sempre manda água. A água não caiu por causa da desobediência e nem da obediência de Moisés. É porque Deus teve misericórdia daquele povo e sabia que eles estavam com sede. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é mais reflexo da misericórdia, do compromisso, da fidelidade que Deus tem na aliança que Ele tem conosco, do que da nossa obediência. Porque nós desobedecemos mais que obedecemos. Muitos dos desertos, muitas das faltas que nós temos no deserto é muito mais consequência da nossa desobediência a Deus do que fruto do resultado de uma espiritualidade de quem caminha com Deus. Nós queremos só as bênçãos. Nós fugimos das coisas ruins. Nós não queremos as perdas do deserto quando caminhamos com Deus. Nós queremos viver nos pastos verdejantes. Nós não queremos ter nossos pés arrebentados. Se bem que a roupa lá não acabava, né? Deus era um alfaiate bom mesmo. Sabe? A gente não quer isso. Aí eu fico pensando, Deus lá em cima olhando assim, mas eu vou continuar mandando água para aquele povo. Amanhã é segunda-feira brava, estão saindo do feriado, deve estar cheio de problema, um monte de coisa para resolver, já deve estar com a cabeça até lá, mais do que na mensagem. Mas eu vou mandar água na segunda-feira, eu vou mandar água na terça, na quarta, porque eu sou misericordioso com a vida do meu povo. Deus acaba confiando. Aliás, para não cometer nenhuma heresia, eu vou mudar a frase. Deus não pode confiar na gente. Não tem como Deus confiar na gente. Como que vai confiar na gente? A gente gosta dos nossos ídolos. A gente faz chuquinha neles todos os dias. E Deus está falando, às vezes, como diz o autor de Hebreus, antes usei os profetas e os anjos, hoje eu falo através dos meus filhos. É isso que está em Hebreus, capítulo 1. Jesus fala umas coisas para a gente que a gente fica orando, esperando que Deus mande uma resposta que a gente obedeça, mas tudo que a gente precisa obedecer já está na palavra de Deus. E aí a gente vai fazendo do nosso jeito. Aí Deus fala assim, não acredito, de novo, Cláudio, você fez isso, de novo, Cláudio, você não me entendeu, de novo, Cláudio. Mas tudo bem, amanhã tem água no seu poço, amanhã tem comida na sua mesa, amanhã tem saúde para você trabalhar, amanhã tem energia para você fazer as coisas, porque eu sou misericordioso com a sua vida. É isso. Esse negócio, eu podia ter acabado aqui, mas não vou acabar não. Porque Paulo escreve sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, Paulo escreve sobre isso. Porque assim, existe uma tendência, mas Cláudio, isso aí era na época de Moisés, hoje a gente tem Jesus, né? Eu estava ouvindo o Tim Keller? Estava ouvindo o Tim Keller hoje, e ele falava assim, tem coisas na Bíblia, e ele falava de milagres, muito boa essa mensagem do Tim Keller, ele falava assim, que a gente só vai acreditar se acreditar em Jesus. Então eu preciso que vocês acreditem em Jesus agora, tá bom? Acreditem em Jesus. Jesus é o Senhor, é Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo pelas nossas vidas, tendo misericórdia e botando água dentro de casa. Tim Keller fala assim, Paulo fala assim, então, crendo nisso, porque não quero, irmãos, falam para mim, Novo Testamento, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O batismo deles lá naquela época, daquele contexto, é como se tivesse passado no Mar Vermelho. O nosso é outro, é jogar água na cabeça aqui na frente. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Reparem,
pois eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha é quem? É Cristo. Cristo, tá? Por isso que quando Deus fala assim, fale a rocha, fale a Cristo. É com Cristo o tempo todo. Eles foram batizados, tinham convicção, tinham um reino, uma aliança e uma herança, como eu e você temos. Eles foram supridos por Deus o tempo todo, com comida, com carne, e ainda reclamava da comida. Quantas vezes a gente reclama da comida que a gente tem na mesa? Essa semana não tem carne, está faltando dinheiro para comprar aquilo. Eles reclamavam da comida. E outra, eles beberam da rocha, que era Cristo. E Paulo vai adiantar mais ainda. Ele vai dizer no versículo 6 assim: essas coisas ocorreram com eles no deserto, como exemplo para quem? Para quem? Não. Como exemplo para quem? Para mim. Porque quando eu falo para nós, a responsabilidade está com o texto. Aquilo aconteceu como exemplo para mim, para eu, Cláudio. E ele vai falar mais ainda, para que não cobicemos coisas mais, para que nós não tenhamos motivos de idolatrar, para que nós não abracemos nossos deuses e queiramos bater na rocha em vez de falar com ela. Não é sobre aquilo que Deus, Cristo vai fazer, que eu quero que Cristo, não é sobre, perdão, rebobinando, não é sobre aquilo que eu quero que Cristo faça por mim, é sobre aquilo que eu quero fazer para Cristo, que eu preciso obedecer para ser discípulo ou discípula de Cristo, é sobre eu fazer para Cristo. Caso contrário, eu vou fazer coisas mais. E Paulo, lá nos versos, aí ele pega um trecho aí de 6 a 9, ele começa a mostrar um monte de coisas que aquele povo fez no deserto, que mostrou muito mais desconfiança, a desconfiança que eles tinham a respeito de Deus, do que a confiança que eles precisavam ter em Deus. Eu trouxe só versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova, porque quando eu desconfio, eu estou provando Deus. Eu estou dizendo para Deus, você não é assim. Não. Não devemos pôr o Senhor à prova. A gente fica provando Deus o tempo todo. Porque olhamos para as nossas necessidades. Elas berram, se tornam ídolos. E aí eu começo a reclamar e murmurar. Está lá Números 11, 16, 19. E falar, Deus, como se Ele não estivesse comigo e com você na caminhada. É uma desconfiança enorme da providência divina. Não ponham Deus à prova. E no final dessa perícope, desse trecho, Paulo vai falar de novo. Olha como é que ele fecha. Repitam comigo. Essas... Tem gente aí, não? De novo, repita comigo. Essas coisas. Essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas como advertência para mim. Aí, Jô, bate aqui. Peraí. Vocês entenderam? Para de desconfiar de Deus. Caminha no deserto. E Paulo vai falar isso, resumindo assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia, para que não faça de outra forma, para que não viva a presença de Deus de outra forma.
E ainda vai nos trazer 2 lições. Ih, bugou. Não. Primeiro, resista a si mesmo. Resista a essa necessidade todo dia de estar bem. Resista à cultura do cansaço. Resista à idolatria da felicidade. Resista a si mesmo. E ele vai falar no versículo 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse... Não é novidade comum aos homens. Você está achando que está vivendo alguma coisa diferente do que o resto do nosso povo viveu? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E olha que palavra linda, meus amigos. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Está vendo quando a gente coloca o texto no contexto, como é que muda o significado dele? A gente fala esse texto aí como se fosse tentaçãozinha, né? Não é disso. Ele está falando de confiança. Não permita que teu coração, que o teu problema, que esse momento do deserto faça com que você desconfie de Deus. Não permita isso, porque Deus é fiel. E Paulo vai falar assim: mas quando forem tentados, quando vocês pensarem em agir de maneira diferente, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Resistam a si mesmos. Porque a nossa natureza é reclamar que não tem comida, não tem bebida, não tem romã. Acabou a água. E Jesus está derramando. Jesus, perto daquela mulher em João capítulo 4, ele disse: a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede da sua vida, porque é uma água que jorra para a vida eterna. Resista a si mesmo. A segunda coisa que Paulo fala, e aqui eu já termino: fuja da sua idolatria. Olha só, versículos 14 e 15 de 1 Coríntios 10. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Fuja disso, gente. Fuja. Agora é o Cláudio que está falando. Pelo amor de Deus, fuja disso. Fuja dessa idolatria da necessidade. Presta atenção se a sua perda não está... Se a caminhada no deserto sempre vai ter perda. A nossa vida é sofrida mesmo. E tem dia que vai estar melhor, tem dia que vai estar pior. Nunca foi diferente. Criaram essa ideologia da felicidade plena. Aliás, se eu não me engano, foi a primeira série de palestras desse ano, mensagem. E o povo está crendo nisso na igreja. Não é assim. É duro mesmo. Deserto é difícil, viu, Jô? Segunda coisa, lembra, sempre vamos perder algo no deserto. E geralmente vamos perder algo que amamos. Pessoas que amamos vão morrer no meio da caminhada. Coisas que gostamos vão se perder no meio da caminhada. Meu carro novo, gosto tanto dele, pode ser que se perca, não tenha dinheiro para pagar depois. E aí, vou ter que dar um jeito, vou ficar em dívida, vou pagar, vou quitar, não sei. Deserto é assim, gente. Daqui a pouco eu compro outro. Vendi um lá na pandemia, pegando esse exemplo bem simplista, é simplista mesmo, é pior do que simplista. Vendi um na pandemia achando que ia comprar outro, saí da pandemia, o preço do carro triplicou, comprei agora com uma Bíblia de 60 meses, está lá, estou rompendo em fé, 60 meses no deserto pagando uma Bíblia, mas está lá, está ali, apaixonado pelo carrinho, todo mundo que olha fica com inveja, eu falo, sai para lá, olho gordo, em nome de Jesus. É assim. Lembra, gente, que as perdas vão sempre questionar a nossa fé. Aí, faltou um S aí. Quem que é seu Deus? Cuidado. Lembra, gente, que como agimos após orarmos, apresenta o Deus que realmente confiamos. Deus falou para Moisés, fala a pedra. Ele foi lá e bateu. Cuidado. Para fazer coisa, para não fazer coisa, achando que é coisa que Deus quer que você faça. Checa com a palavra. Checa na palavra. Se não tiver na Bíblia, nem faz. Se a Bíblia mandar para a direção contrária, segue a direção da Bíblia.
a desobediência sempre vai trazer consequências, mas uma coisa é muito boa, viu? Mas não usa o bom para esquecer o ruim, não. Mesmo a gente sendo desobediente, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. E assim, é bom. E Deus vai nos ensinando nessa didática do reino. Eu desobedeço e Ele obedece. Aí a gente acha que abriu uma porta, vem outra porta, e aí eu tenho que abrir a outra porta. E a última porta que nós vamos abrir, em nome de Jesus, é a porta dessa realidade para a eternidade. Essa é a última porta. Entre essa e aquela, só tem porta. E vão para frente abrindo as portas. E em último lugar, e por fim, siga os exemplos da história. Olha lá o que aconteceu com aquele povo. Não vai fazer que nem os que construíram bezerro, que fizeram bezerro de ouro no deserto, aqueles que se revoltaram contra Deus. Não vai fazer. Não tem revolta contra Deus. E a outra dica final: obedeça incondicionalmente a Deus, mesmo que você não queira, viu? Essa aqui vale a pena repetir. Obedeça incondicionalmente a Deus, mesmo que você não queira. Deus não está fazendo fazer assim? Ah, mas não quero. Vai dar seus pulos. Se o teu chefe falar assim, ó, se tu não fizer isso eu vou te mandar embora, seu chefe chato, você não vai fazer? Não vai fazer? Se você não for lá e pagar a prestação da casa, vai ficar sem a casa, você não vai pagar? Pode pagar, enrolar, juntar 2, 3, mas uma hora vai ter que pagar. Não é assim que a gente faz? Deus está falando, me obedeça, guarda meus mandamentos. E termino aqui dizendo para todos nós essa noite, para mim, fica firme. Deus vai prover tudo o que você precisa para passar por essa. Eu não sei o que você está passando hoje, aqui nesse lugar, mas eu estou aqui te dizendo, fica firme. Deus proverá tudo o que você precisa para passar por essa. Confia nele. Fica firme. Bora no deserto. Vamos para frente. Vamos seguindo em frente. Fica firme. Deus vai prover tudo que nós precisamos para passar por essa.